E parece que não é todo mundo que tem apoiado a chegada do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Em meio a muitos nomes de pessoas renomadas e jogadores que apoiaram e apoiam a chegada dele, temos aqui também, por outro lado, outros ex-jogadores e até jogadores que não apoiam a chegada do Carlo Ancelotti. Você vai ver aqui agora nesse vídeo, vamos reagir juntos a um vídeo que vai falar sobre a opinião do Cafu, a opinião do Rivaldo e até mesmo do Lula e do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, né, segundo esse vídeo aí, falou também sobre a chegada do Carlo Ancelotti. Vamos ver o que foi que o Robozão falou, né? Eu tô muito curioso para saber a opinião dele sobre o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Já se inscreve aqui no canal se você não fez isso, ativa o sino, deixa o seu comentário, o seu like, que é muito importante, e vamos agora acompanhar juntos aí, galera, tudo sobre esse vídeo Ancelotti na seleção brasileira e opiniões. Vamos ver. A tão sonhada contratação de Ancelotti pela seleção brasileira deixou a torcida e imprensa brasileira em êxtase de tanta felicidade. Mas nem todo mundo ficou feliz com essa contratação histórica. Entre os inconformados estão ex-jogadores, uma lenda viva em atividade no futebol e até mesmo o presidente da República. Ficou curioso? Então fique até o final do vídeo, se inscreva aqui no canal e confira tudo o que eles falaram sobre a chegada de Ancelotti na seleção brasileira. Capitão na conquista do pentacampeonato em 2002, Cafu acredita na retomada da seleção brasileira, pensando na classificação à Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao diário catalão Sport, o ex-lateral direito avaliou o momento do selecionado nacional e falou também sobre o momento dos principais jogadores brasileiros. Questionado sobre a possibilidade de a seleção contar com um treinador estrangeiro, como o italiano Carlo Ancelotti, Cafu foi enfático. Se Ancelotti for escolhido, ele será muito bem-vindo, mas somos o único país que venceu o campeonato mundial 5 vezes, sem precisar de um técnico estrangeiro. Sempre tivemos treinadores nacionais, isso é um fato. A seleção brasileira sempre teve técnicos brasileiros que entendem nossa cultura, nosso jeito de jogar. Trazer um estrangeiro é como dizer que aqui não tem ninguém capaz. E isso desvaloriza nossos profissionais e nossa história. Não é só tática, é entender o que é vestir a camisa da seleção. Um técnico de fora pode ser bom, mas ele não viveu o que a gente viveu. Faltaria essa conexão com o jogador brasileiro. Não é que um estrangeiro não deva vir para a seleção, mas eu apostaria em um técnico brasileiro para esta Copa do Mundo. Por quê? O torneio está a 1 ano e meio de distância. Então, eu daria uma chance para esse treinador elaborar um plano e montar um time capaz de vencer a Copa do Mundo. Talvez até 2030, considerando um longo ciclo de qualificação, um treinador estrangeiro com 4 anos de trabalho poderá fazê-lo, disse. Outro pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Rivaldo opinou sobre a escolha de Carlo Ancelotti como novo treinador do Brasil. Treinado pelo italiano no Milan em 2002 e 2003, onde conquistaram a Champions League, o ex-jogador destaca que sua preferência era que um brasileiro comandasse a seleção do nosso país. Sempre preferi que a seleção brasileira fosse comandada por um técnico brasileiro, por questão de identidade. Afinal, todos os nossos 5 títulos mundiais foram conquistados com treinadores nacionais, e até hoje nenhum técnico estrangeiro venceu uma Copa por outro país. Quando as coisas não vão bem, não é trocando o técnico por um europeu que vai resolver. O problema é mais profundo. Temos que valorizar nossas raízes e trabalhar melhor a base. Mas, diante dos resultados recentes e da pressão da imprensa e da torcida, a escolha por um estrangeiro acabou sendo inevitável, disse em suas redes sociais. Rivaldo, porém, também elogiou bastante a qualidade do italiano e o desejou sorte no novo desafio. Pelo menos optaram por um dos melhores, Ancelotti, um treinador vitorioso que tive o privilégio de ser comandado. Ele venceu em todos os clubes por onde passou e, mesmo com pouco tempo até a Copa, tem condições de fazer um grande trabalho. Assim como Filipão em 2001, Ancelotti pode montar uma equipe forte e equilibrada, unindo o melhor do futebol europeu e brasileiro.
com apoio e tempo para observar o cenário nacional, pode sim levar o Brasil ao tão sonhado Hexa. Desejo a ele sorte nesse grande desafio. Finalizou. Quem também opinou contra... Cara, assim, eu só queria entender assim, o que se passa na cabeça de alguns ex-jogadores, né? Falando especificamente sobre Cafu e sobre o Rivaldo, né? De achar que um treinador brasileiro poderia acabar sendo melhor nesse momento para o Brasil do que um treinador europeu, como Carlo Ancelotti, né? Extremamente vencedor. Porque assim, eu entendo o que eles falaram, mas eu não concordo. E por que eu digo isso? Porque o Brasil, claro, venceu várias Copas do Mundo, as 5, com um treinador brasileiro. Mas isso tem muito tempo, cara. A última Copa que o Brasil venceu com um treinador brasileiro foi em 2002. Olha o tempo que isso tem. Nesse tempo aí, Cafu era jogador, Rivaldo era jogador. E eles aposentaram, tem mocota que isso aconteceu, né? Então de lá pra cá foi uma decadência muito grande de treinadores, de jogadores também, mas treinadores brasileiros hoje não estão nem próximo de uma primeira prateleira, nem de segunda prateleira, né? Eles estão. Uma prova disso é que treinadores portugueses, que nem são primeira prateleira na Europa, vieram aqui, estão agora tomando posse de vários clubes brasileiros e, de fato, eles agregaram demais. Tornou, né, o próprio Flamengo um clube muito maior, né, com vários títulos, inovou bastante coisa, o Palmeiras também e vários outros times, né? Então, treinadores estrangeiros hoje são melhores que treinadores brasileiros, isso é um fato. Isso é um fato, senão você veria Dorival no Real Madrid. Você veria Tite no Barcelona, ou até em clubes da Premier League também. Isso não acontece, por motivos óbvios, né? Então, eu acho que, entendo o que eles falaram, né? Tem questão de raízes e tal, mas acho pouco relevante. Acho que mais relevante do que isso é a dignidade do Brasil. É o Brasil chegar em uma Copa do Mundo e realmente apresentar aquilo que o torcedor espera. O torcedor tá pouco ligando para isso, cara. Se é treinador brasileiro, se é europeu, quer que ganhe a Copa, independente de quem seja. Qualquer país pensa dessa maneira, e o Brasil muito mais, né? Então, acho que entendo o ponto de vista deles, mas eu não concordo. Não sei vocês, mas eu não concordo com isso. Acho o Ancelotti uma escolha perfeita para a situação. Se tivesse dando certo com treinadores brasileiros, eu teria uma opinião diferente, né? Eu teria apoiado essa questão deles aí. Mas como isso não vem acontecendo, eu tenho que ceder. Eu tenho que entender que hoje, para o Brasil, para poder mudar, para poder apresentar mais coisas, precisa de um treinador estrangeiro, um cara de primeira prateleira. Essa é a minha opinião. A vinda de um estrangeiro foi nada menos que o presidente da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo amor de Deus, afirmou, né? Durante sua participação no Fórum China-CELAC, em Pequim, que o principal problema da seleção brasileira de futebol, que será comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, é a qualidade técnica do elenco. O problema do Brasil: estamos numa entre-safra de jogadores que não é igual a que já tivemos. Se você comparar com 58, com 62, com 70, com 76, com 82, com 86, com 2002, com 2006, essa safra é mais frágil do que aquelas, do ponto de vista técnico. É só lembrar do nosso ataque em 2002 e 2006 para ver que estamos longe daquilo, afirmou o petista a jornalistas ao deixar o evento. Veja, eu sinceramente não tenho nada contra ser um estrangeiro. Não tenho nada. Afinal de contas, tem muito estrangeiro, tem muito brasileiro jogando no estrangeiro, tem técnico brasileiro no estrangeiro. O que eu acho é que nós temos técnico no Brasil que poderia dirigir a seleção. O nosso problema talvez seja um problema mais estrutural de organizacional, sabe? Para que a gente possa ter uma boa seleção. Eu acho muito difícil você ficar juntando jogador 15 dias antes de um jogo, treinar 2 dias, já escalar o time, achar que vai ganhar, quando todo mundo se prepara muito. Eu acho que era preciso ter mais tempo para convocar. Eu, na verdade, já disse ao presidente da CBF, eu gostaria de fazer uma experiência convocando os melhores jogadores que terminam o Campeonato Brasileiro. Terminou o Brasileiro, vamos fazer uma seleção dos 22 melhores jogadores e vamos fazer uma seleção com eles para ver o que dá. Eu acho que seria igual ou melhor, afirmou o presidente da República. Mas o que mais chamou atenção foi a oposição do jogador multicampeão, mais conhecido do mundo, Cristiano Ronaldo. O português. Galera, eu vou só,
deixar claro que eu vou ignorar tudo isso que foi falado pelo Lula aí, né? Até porque eu acho que com relação a isso ele não tem muita moral para poder falar, né? Embora teve muita coisa que ele falou que era até verdade, tá? Mas assim, eu acho que é mais relevante pro vídeo que a gente vê a questão do Cristiano Ronaldo mesmo. Do Cristiano Ronaldo mesmo, que é o que mais importa aqui para esse vídeo, né? Mas deixando claro que muita coisa que ele falou ali é verdade, né? A questão de que não temos hoje jogadores como tínhamos em 2002, 2006, isso é verdade. Mas o problema em si não é só esse, não é só esse. Tem muito mais coisa que envolve isso, porque os jogadores não estão naquele nível, mas ainda assim são jogadores bons, são jogadores de clubes, grandes clubes, gigantes clubes da Europa. Então o problema em si não é esse, tá? Não se iluda, Lula, o problema em si não é esse. Tem mais coisa envolvida aí. E nós sabemos muitas dessas e outras não. Cristiano Ronaldo sonhava em levar o técnico Carlo Ancelotti para o Al Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do UOL, Cristiano Ronaldo terá dificuldades em convencer Ancelotti de treinar o Al Nassr. O italiano nunca se entusiasmou em morar na Arábia Saudita e decidiu fechar um acordo para treinar a seleção brasileira. Já Cristiano Ronaldo está apalavrado para renovar com o Al Nassr, mas exige uma melhora da equipe para a próxima temporada. Apesar da alta expectativa, o clube caiu na semifinal da Champions Asiática e é apenas o quarto colocado do campeonato saudita. O atual técnico do Al Nassr é o italiano Stefano Pioli, ex-Milan, que tem contrato até o meio de 2026. Por isso deverá ser dispensado, e foi aí que Cristiano Ronaldo fez contatos tentando atravessar o interesse da CBF em fechar com Ancelotti. Mas apesar da sua fortíssima influência como mega celebridade do futebol mundial, ele não obteve sucesso em levar Ancelotti para a Arábia. E ao participar de uma entrevista para uma emissora de TV árabe, ele não poupou palavras para criticar a escolha de Ancelotti em treinar a seleção do Brasil. A entrevista começou com o repórter perguntando o que ele achava da possibilidade de Ancelotti assumir a seleção brasileira. CR7 disse: "Com todo o respeito à seleção brasileira, que é uma potência do futebol mundial, eu sinceramente não concordo com essa ideia. Ancelotti é um dos maiores treinadores da história do futebol europeu, e acredito que ele ainda tem muito a contribuir aqui, especialmente nos clubes." Com isso, o entrevistador lembra que Ancelotti já conquistou praticamente tudo na Europa. Não seria o momento ideal para um novo desafio? Cristiano Ronaldo. Talvez para alguns, mas para mim, não faz sentido. Ancelotti tem uma conexão única com os jogadores, especialmente em clubes. Ele entende o vestiário, sabe lidar com os egos, e é brilhante em competições como a Liga dos Campeões. Tirar ele desse ambiente e colocá-lo em uma seleção, onde ele só vê os jogadores por algumas semanas, é desperdiçar o talento dele, na minha opinião. Então o entrevistador o questiona: "Então você acha que ele deveria continuar nos clubes?" Cristiano Ronaldo: "Absolutamente. Ele ainda pode mudar o rumo de muitos clubes, transformar jovens promessas em grandes jogadores, vencer mais títulos. Com todo o respeito ao Brasil, que tem uma história riquíssima, acredito que eles deveriam buscar um técnico com mais experiência em seleções e deixar Ancelotti onde ele brilha de verdade, no futebol de clubes." Bem, agora chegou a sua vez de opinar. Você... Cara, sabe o que eu acho dessa opinião do Cristiano Ronaldo aí? Sabe o que eu acho? Eu acho que se fosse para Portugal, ele gostaria muito, né? Se o Ancelotti fosse para a seleção portuguesa, acho que ele ficaria muito feliz. Mas como é a seleção brasileira, aí obviamente que ele vai dizer isso. Não estou dizendo que ele não gosta do Brasil, mas ficou bem claro aí que ele queria que o Ancelotti tivesse ido para o clube dele, né? Para o Al Nassr. E é por isso que ele falou isso, né? E o Ancelotti, né, assim como muitos europeus, não curtem muito a Arábia, né? Por vários motivos, questões do país mesmo, né? De políticas dele lá e tal, várias situações. E aí ele preferiu o Brasil até por ser também um desafio muito maior do que um campeonato árabe, Champions árabe, pelo amor de Deus, né? Então acho que o Cris, se ele realmente falou isso, né? Se ele falou isso, acho que ele deve ter falado porque ele queria que o Ancelotti fosse pro clube dele, né? Lembrando que eles já trabalharam juntos, né? Inclusive
o Ancelotti foi campeão com o Real Madrid em 2014, com o Cristiano Ronaldo, né, fazendo uma temporada absurda e sendo o melhor do mundo. Mas acho que o Ancelotti na seleção gera muito questionamento, né? Gera várias opiniões, né, diferentes, que aí vai depender de cada situação, né? Cada pessoa vai ter a sua opinião. Mas mesmo o Cristiano Ronaldo sendo um cara muito reconhecido, sendo um cara muito respeitado, eu acho que essa opinião dele não deve ser muito relevante. Pelo menos eu não levo com muita... Se ele realmente falou isso, não sei se devemos levar com relevância, porque ele é português, ele não é brasileiro, né? E dá pra ver claramente que ele deu essa opinião porque ele não teve aquilo que ele esperava, né? Então ele tá bem suspeito para poder falar disso aí, né? Se fosse um cara que ele não tivesse uma situação como essa, aí eu acharia muito válido, né? Como foi a opinião do Zidane, a opinião do próprio Thierry Henry, né? Eram caras neutros, então eles poderiam opinar. E já ele, obviamente, acho que tem o direito de opinar, mas não acho que deve ser tão relevante assim. Acho que o Ancelotti, ele já venceu muita coisa, né? Por clubes, inclusive é o maior vencedor de clubes assim, né? De várias ligas diferentes. É o maior, então, pela idade dele também, acho muito interessante e muito viável. Faz muito sentido agora ele treinar uma seleção, né? E acho também que faria muito sentido, fez muito sentido ele escolher o Brasil por ser uma seleção agora que se dispôs a fazer isso, uma seleção com vários jogadores que ele teve participação, né, que ele treinou, que ele conseguiu ter uma ligação muito grande, como o próprio Kaká, né, Cafu, né, Vinícius Júnior agora, Rodrigo. Então acho que tem muito a ver, né? Para mim não soou muito estranho, não acho que se ele ficasse em clube seria ruim, mas na seleção brasileira também ele tem muita chance de se provar, né, de sentir um pouco de como é treinar uma seleção. Mas ao mesmo tempo, o que parece para mim é que o Cristiano Ronaldo, o Robozão, ele só falou isso porque ele não foi pro Al Nassr. Porque se ele fosse pro Al Nassr ou para a seleção portuguesa, ele não diria isso provavelmente, né? Mas enfim, galera, essa é a minha opinião, né? Eu acho que o Ancelotti na seleção um arco, não sei se vai dar certo, né? Mas acho que tem muito mais chances de dar certo do que o Diniz tinha pelo Brasil, do que o próprio Dorival tinha pelo Brasil, do que o Tite tinha pelo Brasil. Ele tem muito mais chances pelo currículo dele, né? Pelo entendimento dele, pela experiência dele, por tudo mesmo. Acho que tem muita chance de dar certo e vou torcer para isso, né? Como brasileiro, acho que tem grandes chances e agora que vai responder também muitas dúvidas, né? Referente ao Vinícius Júnior, se era questão mesmo só de clube, se era a seleção brasileira, se era treinador e vários outros jogadores. Eu tenho a sensação de que a gente vai ver um novo Brasil, um novo Vinícius Júnior e vários outros jogadores que a gente nem percebia tanto assim, né? Que atuam bem em clubes e agora poderão atuar bem em seleção, porque terão um treinador pela primeira vez, na minha opinião, depois de muito tempo, um treinador de primeira prateleira, de primeiro escalão. Essa é a minha opinião e você pode deixar a sua também, se você concorda com o Cristiano Ronaldo ou não. Eu acho que o Ancelotti escolheu bem e acho que o Brasil também escolheu bem. Agora, se vai dar certo ou não, só o tempo dirá.